Estamos de volta, meu amigo Everton Lopes, para comentar a economia que mexe com o teu bolso. E olha que boa notícia, nós tivemos um aumento aqui em Porto Alegre na questão dos serviços. Tivemos um aumento na demanda por serviços, o que significa que é mais gente tendo emprego, é mais gente trabalhando. Mas antes, uma notícia que não é tão boa assim. Porque, segundo dados, a inflação subiu no mês de maio. São dados do IBGE. Quem traz as informações é o repórter Felipe Figueira. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo de maio foi de 0,58%. Essa foi a maior taxa para o mês em 5 anos. O IPCA é considerado a inflação oficial no Brasil. O índice desacelerou em comparação ao mês de abril, quando ficou em 0,67%. Os números foram divulgados pelo IBGE. Alimentação e bebidas foram os setores que empurraram a inflação para cima. O IPCA acumula alta de 3,20% nos primeiros 5 meses do ano e 4,72% nos últimos 12 meses. O resultado de maio coloca o índice acima do teto da meta, de 4,5%. Everton Lopes, no dado oficial, um aumento de 3,2%. Por que a gente, como consumidor, acha que é bem mais do que isso? Por que essa percepção? Na verdade, cada um tem a sua inflação, né? Cada pessoa tem, cada unidade familiar tem a sua inflação, então que é diferente daquela medida do governo. Então, obviamente, se sente mais, porque na hora de ir ao mercado, a pessoa vai comprar, vai fazer as suas compras e os preços, como ele falou, dos alimentos, não só dos alimentos, também a habitação subiu bastante. Isso faz toda a diferença no bolso do cidadão. Outro índice que subiu foi o INPC. Ele é utilizado aí como referência na questão dos aluguéis. E é aí que mostra a diferença também, né? Como ele corrige, o INPC corrige os salários. Tá? O INPC corrige os salários, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. E o IPCA, que é a inflação. Então, um foi 4,42, o outro foi 4,72. Então já vê que vai aumentar mais o preço e o nosso salário vai correr atrás. E aquela observação que eu fiz, que cada um tem a sua inflação, a diferença pode ser bem maior do que o normal. Isso desequilibra qualquer orçamento, sem dúvida. Agora sim, a boa notícia que eu estava ansioso para passar aqui para vocês. O setor de serviços deu sinais de recuperação no Rio Grande do Sul. Na prática, significa que as famílias gaúchas estão gastando mais, o que favorece aí a geração de empregos. Guaíba no ar. Tem mais gente viajando, se hospedando em hotéis, frequentando restaurantes, salões de beleza e utilizando diversos tipos de serviços no dia a dia. Todas as principais atividades pesquisadas pelo IBGE apresentaram crescimento em abril. Os destaques foram os serviços prestados às famílias, como alimentação e lazer, além do setor de transportes. Depois da queda registrada em março, o volume de serviços voltou a avançar em abril e reforça o movimento de recuperação observado nos últimos meses. Para os economistas, o resultado reflete uma combinação de fatores, como a melhora da renda das famílias, o aumento do consumo e condições mais favoráveis para a contratação dos serviços. O cenário tem estimulado a movimentação de diversos segmentos, também a expansão desse mesmo setor. Esse número de 1,2 é um número muito interessante, no sentido em que mostra a força da economia, no sentido do setor de serviços, que permeia todas as atividades praticamente econômicas, porque a indústria depende do serviço, o agronegócio depende do serviço. Então não tem a menor dúvida de que o serviço indo bem, a economia também vai bem. A economia está girando, é um reflexo, porque se o pessoal está sem dinheiro, não vai no restaurante, a mulherada não vai fazer a unha no salão. Esse é um reflexo importante para a economia gaúcha, Everton. Sim, é importante isso, Lara, porque eles precisam se movimentar. Então, os serviços aumentando, é importantíssimo mostrar isso, que mesmo que a atividade normal da economia não esteja tão acelerada, serviços acaba tentando impulsionar esse mercado. E é um setor importante porque emprega muitas vezes pessoas sem experiência. O primeiro emprego de alguém é como garçom, como ajudante no restaurante, e é a hora
de ir atrás de uma vaga de trabalho para ti. Os trabalhadores que nasceram nos meses de julho a agosto podem ter um valor a receber, é o abono salarial. Quem tem direito exatamente, Everton? Bom, aí já entra um dinheirinho na conta, né? Com certeza. Então, melhor pingar do que faltar. Exatamente. Então, assim, ó, quem trabalhou no ano de 2024, que é o ano base para isso, né? E ganhou até 2 salários mínimos, tem direito até 1 salário mínimo de PIS e PASEP, né? Ou seja, é um dinheiro que entra extra aí que tem que aproveitar. Até 2 salários mínimos na média de 2024. Base 24. Então vai atrás. E tem que ter tem que ter sido cadastrado no máximo há 5 anos e ter trabalhado pelo menos 30 dias. Com certeza. A queda no desemprego tem ampliado as oportunidades de contratação aqui no Rio Grande do Sul. Uma das menores taxas de desocupação da série histórica. E aí as empresas voltam a abrir vagas, ajudando o trabalhador a conquistar principalmente o primeiro emprego, ou a recolocação profissional, inclusão no mercado de trabalho. Em São Leopoldo, a inauguração de uma nova unidade de um grande supermercado criou mais de 200 postos de trabalho e abriu espaço para diferentes perfis de candidatos. Vamos conferir. Carteira assinada, primeiro emprego, recolocação profissional. Para milhares de gaúchos, essas palavras voltaram a fazer parte da realidade. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, do IBGE, a taxa de desemprego no Rio Grande do Sul caiu para 4% no primeiro trimestre deste ano. É um dos menores índices já registrados no estado. Na região metropolitana de Porto Alegre, a taxa de desocupação também apresentou queda. E é justamente nesse cenário que a abertura de novas vagas ajuda a ampliar as oportunidades para diferentes perfis de trabalhadores. Aqui em São Leopoldo, a chegada da 50ª unidade desta rede supermercadista resultou na criação de mais de 200 postos de trabalho. As oportunidades contemplam jovens em busca do primeiro emprego, trabalhadores mais experientes e também pessoas com deficiência. Dados da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social mostram que o Rio Grande do Sul encerrou 2025 com cerca de 44 mil vínculos formais de trabalho ocupados por pessoas com deficiência. A importância da inserção laboral da pessoa com deficiência vai muito além da simples remuneração, né? E por sorte, né, por uma conquista dessa população, a gente tem as leis, né, que estabelecem cotas mínimas, né, como a conquista dessa população, e essa legislação é muito positiva nesse sentido, né? O emprego representa autonomia, aprendizado, convivência social e reconhecimento. E quando as empresas investem em diversidade, os benefícios alcançam trabalhadores, empregadores e toda a sociedade. A gente procura também dar emprego aos idosos, PCDs, com certeza, embora que não é muito fácil conseguir vagas, não, conseguir PCDs para trabalhar. E temos PCDs na nossa rede com 15 anos de casa, 10 anos de casa. Então a gente acolhe essas pessoas, são muito carinhosos, eles e os velhinhos, né? Eu também sou ancião, então a gente acalenta eles, traz eles que são pessoas com muita experiência. Entre quem conquistou uma dessas vagas está a dona Marli. Aos 63 anos, ela trabalhava de forma informal e agora comemora a carteira assinada e a chance de recomeçar. Estou muito feliz, uma pessoa com 63 anos de idade, né, no mercado de trabalho não é fácil. E a gente paga aluguel, as coisas estão tudo tão caro, então eu precisava muito de um emprego. Depois de 5 meses desempregada, Gisele sabe o valor de uma oportunidade. Quando surgiu a vaga para operadora de caixa, deu não. Por que não tentar? Porque não dá uma chance. Aí eu fui e deu certo, graças a Deus, deu certo. Estamos aí hoje. Tem gente que gosta de ficar onde está, eu gosto de crescer, tentar novas coisas. Que bacana, dona Marli, 63 anos, trabalhando, carteira assinada. Novas regras, Everton Lopes, para o crédito consignado, esse empréstimo que muita gente tem como principal alternativa para conseguir uma grana extra. Lara, são juros baixos, é verdade, tá? Mas a pessoa tem que ter um pouco de cuidado, porque 120 meses é o prazo máximo.
Desculpe, 120 meses é o prazo máximo para poder fazer esse tipo de empréstimo. Mas o tamanho dela, né, mesmo com juros baixos, pode ficar muito alto para o orçamento. E pode comprometer no máximo até 45% do valor líquido. Veja bem, cuidado, porque 45% do orçamento e fazendo em 120 meses, quanto dinheiro não está sendo pago mesmo com taxa de juros baixa? E aí depois que usar o dinheiro que veio a mais, vai ter que viver com aquele limite do que sobrou do salário. E aí a conta não fecha. E os imprevistos acontecem ao longo do tempo. Por isso que eu disse, tome cuidado. Mesmo taxa baixa, sendo longo, isso pode prejudicar, porque acontece um imprevisto lá na frente, comprometer o salário, acaba se complicando financeiramente. Everton, a gente vai chamar o Felipe, direto da Serra, porque encerrou nesse final de semana a maior feira multissetorial do Brasil, uma das festas mais tradicionais da nossa Serra Gaúcha. Felipe, são boas notícias que vêm da Serra, Felipe. Turismo para a economia aqui da região, né? Vocês estão falando aí de economia, 11 dias de feira e festa. Expo Bento e Fenavinho encerraram neste final de semana em Bento Gonçalves. Nós estivemos acompanhando e preparamos uma reportagem da finalização deste grande evento. Vamos acompanhar. Na Serra Gaúcha, a 34ª Expo Bento e a 21ª Fenavinho levaram milhares de visitantes a Bento Gonçalves. Considerada a maior feira multissetorial do Brasil, a Expo Bento reuniu atrações para diferentes públicos e reforçou a diversidade de produtos, serviços e experiências oferecidas ao longo dos 11 dias de evento. A programação que a Expo Bento proporcionou nesses 11 dias teve uma boa adesão do público visitante, né? E com isso se mostrou uma feira já consolidada, que a cada edição ela supera seus resultados. Entre corredores movimentados e centenas de estandes, os visitantes aproveitaram para pesquisar preços, conhecer novidades e fazer negócios. Com tantas opções, alguns ainda estavam decidindo o que levar para casa. Não compraram nada ainda ou já? Não, ainda não. Vamos comprar? Acho que sim. Estamos negociando, né? A feira e a festa também bateram um recorde de expositores nesta edição. Foram 520 marcas, oferecendo um amplo mix de produtos e serviços. A expectativa é que a geração de negócios possa ultrapassar 60 milhões de reais. Nossas expectativas, assim, e nós, eu e as meninas aqui que estamos trabalhando, estamos em 3, a gente está simplesmente apaixonada, tanto é que eu vou montar uma loja em Bento Gonçalves. Paralelamente à feira, a Fenavinho reuniu 14 vinícolas e reforçou a tradição vitivinícola da região. Além da degustação de vinhos, o público pôde aproveitar apresentações culturais, gastronomia típica e experiências ligadas ao enoturismo. É uma oportunidade única que esses expositores têm de estarem em contato com esse público que muitas vezes não vai até os roteiros turísticos, mas que encontra aqui dentro da Fenavinho essa possibilidade de apreciar um excelente vinho, assistindo a um bom show, curtindo, né, a gastronomia aqui da nossa região também. É um privilégio para quem é de Bento Gonçalves ter uma feira desse tamanho, né? Eu acho que isso traz muitas pessoas de fora conhecer a nossa região, além da nossa uva aí.